Olá! A aula de hoje vai ser sobre a República da Espada. Eu já falei um pouquinho na aula passada sobre o início da Primeira República, né? Então hoje a gente vai ver em mais detalhes a primeira fase da Primeira República, que é conhecida como a República da Espada, que foi o período durante o qual o Brasil foi governado por presidentes militares de 1889 a 1894, e o exército era favorável ao regime centralizador, autoritário, também reformas que fossem favoráveis à classe média urbana e ao setor industrial. E é também um período de bastante instabilidade política, com renúncia de presidente e várias revoltas. Então a gente vai ver isso em mais detalhes. Também, só para lembrar, a República da Espada é dividida em três governos: o governo provisório, que tem o Deodoro da Fonseca como primeiro presidente, que vai de 1889 a 1891. O segundo, esse aí é o Deodoro. O segundo governo é o governo Deodoro da Fonseca, que é ele eleito, diretamente, mas ele só governa por 9 meses, então é 1891. E o terceiro é o governo Floriano Peixoto, que vai de 1891 a 1894. A nossa abordagem aqui vai ser mais temática do que cronológica. Eu não espero que vocês decorem todos os presidentes, principalmente da República Oligárquica, quando a gente chegar lá, que vocês decorem todos os presidentes em ordem, mas vocês têm que saber, por exemplo, às vezes, tratar de alguns temas importantes, você tem que saber quem era o presidente do Brasil quando isso estava acontecendo. Então, os nossos temas, a nossa abordagem vai ser mais temática, como eu falei. Esse que apareceu agora é o Floriano Peixoto. E quais são os principais temas, então, da República da Espada que a gente vai tratar? A Constituição de 1891, que é super importante, a política de facilitação de crédito e também as revoltas da Armada e a Revolução Federalista. Então, para começar, vamos começar olhando a Constituição de 1891. Como eu falei, nem sempre vai ser cronológico, tá, gente? Na verdade, a política de facilitação de crédito já tinha começado, mas eu quero começar pela Constituição. Tá aí uma imagem da capa da Constituição, e sim, nós viramos os Estados Unidos do Brasil. A Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, e ela é a primeira Constituição da República, mas a segunda Constituição do Brasil. Lembram? A gente falou muito da primeira, que é a Constituição do Império, de 1824. Lembrando aí. Ela foi organizada por Rui Barbosa e foi baseada no modelo, foi inspirada, na Constituição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos do Brasil, então, eles seriam divididos em 20 estados, que eram as antigas províncias, e um Distrito Federal, que é Rio de Janeiro, tá, gente? Rio de Janeiro não tem, Brasília não existe nessa época. Então, o Distrito Federal é o Rio de Janeiro, que seria também a capital do Brasil. É interessante também notar aqui que a Constituição ela atribuiu à União, no Planalto Central, uma zona de 14.400 km², que seria demarcada posteriormente, para instalar a futura capital federal. E aí isso só aconteceu na década de 60, com a criação de Brasília, mas essa ideia já estava presente lá na Constituição de 1891. A República foi organizada da seguinte forma: ela seria federativa, os estados
teriam, então, a autonomia para legislar sobre vários assuntos, inclusive contrair empréstimos no exterior. Ela era representativa, com representantes eleitos pelo povo, e presidencialista, ou seja, tínhamos um presidente, que era o poder executivo. E uma importante característica, então, dessa Constituição federalista é a autonomia dos estados, como já falei antes. Ela previu a separação dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. O executivo sendo representado pelo presidente da República, com um mandato de 4 anos, mas ele não podia ser reeleito por um mandato imediatamente seguinte ao que ele tinha cumprido. Mas os poderes do presidente nessa Constituição, eles eram bastante extensos. Apesar da separação dos poderes, o presidente tinha mais... o executivo tinha mais poderes do que normalmente se tem. Então, por exemplo, o presidente podia decretar estado de sítio no caso de uma grave comoção interna, e o estado de sítio foi decretado várias vezes durante a Primeira República. E hoje, na verdade, um estado de sítio só poderia ser decretado, hoje em dia, né, com a autorização do Congresso. Só que na Constituição de 1891, não. O presidente podia decretar estado de sítio. E o que é estado de sítio? Ele é um momento que a atuação do legislativo e do judiciário fica suspensa temporariamente, e ele deve ser um recurso emergencial para agilizar, né, ações governamentais em períodos de grande urgência e necessidade, como uma guerra, por exemplo. Bom, vamos passar então para o legislativo. O legislativo era composto pelo Senado e pela Câmara, que juntos a gente chama de Congresso, né? O Senado teria 3 representantes por estado, e o mandato de cada um seria de 9 anos. Portanto, acabou com aquela coisa de Senado vitalício que existia no Império. E a Câmara dos Deputados seria proporcional, né, o número de representantes proporcional ao número de habitantes do estado, e cada mandato seria de 3 anos. E aí tinha também o judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, e os ministros eram nomeados pelo próprio presidente. Outra coisa super importante da Constituição é o voto. E é importante e é polêmico também. O voto vai ser um dos temas mais polêmicos da Primeira República. Ele deixa de ser censitário, lembra um voto censitário da Constituição de 1894, que era condicionado à renda, né? Então, o voto aqui nessa Constituição não é mais censitário, ele é direto e aberto, também não é mais indireto, é direto, e estendido aos maiores de 21 anos. No entanto, mulheres não podiam votar, nem analfabetos e nem em praças militares. O voto também era facultativo, ou seja, votava só quem quisesse, e aberto, como eu já falei, ou seja, não era secreto, então qualquer um poderia saber em quem você tinha votado. E isso vai ser um grande problema que vai acabar levando à fraude eleitoral, que é um tema super importante que a gente vai tratar numa próxima aula com mais detalhes. Finalmente, a Constituição também previa outros pontos importantes, como a igualdade de todos perante a lei e a liberdade de culto, mas isso não significou, essa liberdade de culto não significou tolerância a certas religiões africanas, como o candomblé e o Umbanda, por exemplo. Finalmente, a Constituição também instituiu registro de nascimento e o atestado de óbito, que antes eram feitos na igreja, não tinha uma coisa formal, e o casamento civil também, além de secularizar os cemitérios.
Bom, são essas as principais características da Constituição de 1891 e a gente tem que lembrar delas porque várias coisas vão acontecer ao longo da Primeira República que a gente vai ter que se remeter à Constituição quando a gente for falar dessas coisas. Então a gente pode passar para o próximo tópico, que é a política de facilitação de crédito. O que foi isso? Essa política foi instituída pelo ministro da Fazenda, que era o Rui Barbosa, e a ideia dele, que é esse cara aqui, ó, da setinha, e a ideia dele era que fosse uma política para facilitar a obtenção de crédito, para estimular atividades econômicas e prover dinheiro para os trabalhadores assalariados. E a expectativa dele, do Rui Barbosa, era que esse crédito fosse investido em novos empreendimentos. Então, ele facilita a pessoa obter o crédito e aí essa pessoa ia investir esse dinheiro na criação de fábricas e novas empresas. E que aí os novos empreendedores fossem, aos poucos, pagando as suas dívidas. Essa era a expectativa, que não correspondeu exatamente à realidade. E o resultado não foi o que o Rui Barbosa esperava e acabou levando ao que ficou conhecido como encilhamento. Essa charge aqui está fazendo uma crítica ao encilhamento e eu já vou explicar melhor o que foi isso. O termo encilhamento, ele se refere ao que acontecia nas corridas de cavalo, no jockey, na época onde as apostas se intensificavam muito momentos antes da corrida. Então, aqui na charge estão mostrando, né, os caras segurando o outro que está prestes a iniciar a corrida, né? E então, o que aconteceu? Em vez de investir o dinheiro nas novas fábricas, empresas, como o Rui Barbosa tinha esperado, os tomadores de crédito começaram a investir na Bolsa de Valores, que levou a uma grande especulação. E, por outro lado, muito pouco investimento. E aí o governo imprimiu muito papel moeda para tentar conter a situação, só que isso, na verdade, gerou uma alta inflação e uma crise financeira. Como resultado, houve várias falências, né, como resultado de toda essa especulação e da impressão de mais moeda, inflação alta, houve várias falências e não houve o investimento esperado, então o Rui Barbosa acabou renunciando. Bom, outro tema importante da Primeira República é a revolta da Armada, da Primeira República, especificamente da República da Espada. É a chamada Revolta da Armada, que alguns chamam de de 1891, alguns chamam de Primeira Revolta da Armada e alguns chamam de primeira parte da Revolta da Armada. Vocês já vão entender o que isso quer dizer. Mas primeiro eu queria explicar o que é a Armada. A Armada, até o século XIX, era como era chamada a Marinha. Então, é uma revolta da Marinha, tá? Então, como eu disse, alguns chamam essa revolta da Primeira Revolta e outros chamam de primeira fase da revolta, porque houve outra revolta, ou a continuação, né? Mas que ocorreu em 1893. Bom, a revolta de 1891 teve início no Rio de Janeiro, mais especificamente na Baía de Guanabara, durante o governo do Deodoro da Fonseca. Tá aí ele. Ela foi liderada pelo ministro da Marinha, que era o almirante Custódio de Mello, e teve duas causas principais. Então, uma foi que o Deodoro declarou estado de sítio e o fechamento do Congresso, que era inconstitucional, ia contra a Constituição. E a outra era que a Marinha queria que seus direitos e salários fossem igualados aos do Exército, que
como tinham sido eles que fizeram a proclamação da República e a Marinha era tradicionalmente mais monarquista, né? O Exército acabou tendo algumas vantagens que a Marinha achava injustas. Os revoltosos, em 1891, tomam navios de guerra e ameaçam até bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E aí o Deodoro, sem apoio político e frente à revolta, acaba renunciando após apenas 9 meses de presidência do segundo governo dele, né, gente? Porque ele tinha governado ele tinha sido presidente durante o governo provisório, ele depois foi eleito, e aí governou só durante 9 meses. E aí, com a renúncia dele, assume o vice, que é o Floriano Peixoto. Bom, e aí vamos falar então da segunda revolta da Armada, a continuação da revolta da Armada, que aconteceu em 1893. A principal causa dessa revolta teria sido o fato de que o presidente Floriano Peixoto se recusou a convocar novas eleições. Então, como o Deodoro renunciou e o Floriano era vice, com a renúncia do Deodoro, ele passa a ser presidente. Beleza. Só que a Constituição previa que se um presidente não completasse pelo menos metade do mandato, o vice assumiria, mas ele teria que convocar novas eleições. Portanto, como só o Deodoro só ficou 9 meses, era fato que o Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições. Só que ele não fez isso. E, portanto, ele estava governando ilegalmente. Então, essa foi a principal causa, né, da segunda revolta da Armada. Mas isso ainda combinado à falta de prestígio da Marinha, que queria também né, seus direitos e salários equiparados ao Exército, que ainda não tinha acontecido. A revolta mostra que há uma divisão entre as Forças Armadas, já que o Exército apoiava o Floriano Peixoto e a Marinha não, ou pelo menos parte da Marinha, nem toda. Então, em 1893, setores da Marinha, como disse, parte, liderados de novo pelo Custódio de Mello, se revoltaram contra Floriano Peixoto e no Rio de Janeiro, de novo, e dessa vez eles chegaram a bombardear a capital. O Floriano, como disse, tinha apoio do Exército e ele, conhecido como Marechal de Ferro, pela forma enérgica como lidava com as revoltas, né? E com o apoio do Exército. Então, ele conseguiu impedir que os revoltosos tomassem a capital. E, com isso, os participantes da revolta foram para o sul do Brasil para se unir aos federalistas, que vão fazer uma revolução lá no sul, e que é o nosso próximo tópico, que é a Revolução Federalista de 1893, quer dizer, 1893 a 1895, porque ela durou um bom tempo. Então, a Revolução ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Principalmente, ou melhor, começou no Rio Grande do Sul, depois se espalhou, entre 1893 e 1895, e uma das causas foi que o governo Floriano Peixoto ele que resolveu remodelar os quadros governamentais, depondo todos os políticos que eram anteriormente favoráveis ao Deodoro da Fonseca. E nos estados, isso significou que todos os governadores pró-Deodoro foram substituídos. E isso, no Rio Grande do Sul, acabou sendo um grande problema, porque o novo governador que foi nomeado, que era o Júlio de Castilhos, desagradou muito os federalistas. E houve
outras causas para essa revolta, porque o Rio Grande do Sul já estava passando por uma instabilidade. Então, a situação estável lá, também foi uma das causas, porque já tinham tido 17 governadores em 4 anos, e eles também tinham várias disputas internas entre o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Federalista. Aí a situação culminou, né, com a nomeação do Júlio de Castilhos para o governo do Rio Grande do Sul. Isso acabou estourando, as divergências entre os partidos ficaram mais evidentes e estourou a Revolução Federalista. Ela foi liderada por Gaspar Silveira Martins e Gumercido Saraiva e teve início em fevereiro de 1893, e eles exigiam a deposição do novo governador. A Revolução acabou se expandindo também para o Paraná e para Santa Catarina. O Floriano Peixoto agiu rapidamente, enviando tropas para acabar com a revolta, mas não foi fácil. Ela durou mais de um ano e o combate acabou se estendendo e no final das contas acabou deixando 10 mil pessoas mortas. Mas o Floriano Peixoto consegue acabar com a Revolução Federalista e com isso considera-se que ele acabou o mandato dele, deixando a República consolidada no Brasil. Bom, é isso, gente. Aula que vem a gente começa a República Oligárquica. Tchau, tchau.